paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a você que é discipulador de todo o Brasil. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós estamos dando sequência à nossa série de estudos bíblicos Conhecendo o Amor de Deus. Chegamos então na lição de número 9, estudo de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre o tema, o batismo no Espírito Santo. Eu espero que essa palavra edifique você, para que você também possa edificar vidas em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus e participa com a gente nessa ministração também. É claro que esse trabalho faz parte da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo da CGADB e a pedido do nosso amigo pastor Joari Carles, estamos gravando essas aulas com você. Essa visão sobre o discipulado dinâmico nasceu na igreja de Joinville, Santa Catarina, na Assembleia de Deus, a partir da visão do pastor Sérgio Melfior, que compartilhou com a gente esse trabalho tão maravilhoso em Cristo Jesus. E o nosso pastor presidente da nossa convenção, pastor Valdomiro Pereira, abraçou essa visão para o estado da Bahia, criando então o Conselho de Discipulado Dinâmico, a qual eu faço parte como membro. E é um prazer estar aqui compartilhando essa aula com vocês. Eu espero que Deus em Cristo edifique você. Vamos aprender um pouco sobre esse tema e que você edifique vidas para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, tratando aqui no nosso tema Conhecendo o Amor de Deus. A aula de hoje trabalha sobre o batismo no Espírito Santo, então a gente vai falar sobre esse tema com os nossos alunos. Para iniciar bem, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A base bíblica que a lição traz para a gente está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: Ele os batizará com o Espírito Santo, e o versículo ainda completa, dizendo que ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que essa palavra também edifique você em Cristo. A lição de número 9 procura trabalhar com a gente agora uma doutrina que nós acreditamos como pentecostais. Que doutrina é essa? A doutrina do batismo com o Espírito Santo. Não há diferença no termo batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. É importante você entender sobre o que nós acreditamos. Ambos os termos falam sobre a mesma coisa. O Espírito Santo nos capacitando para a obra de Deus. É importante você entender que essa doutrina é uma doutrina bíblica. Nós cremos nos dons espirituais, na manifestação do Espírito Santo para hoje também. Então é necessário você falar a respeito do batismo com o Espírito Santo para a vida dos teus alunos. Se essa doutrina for devidamente compreendida por você, pelo teu discipulando também, vai haver edificação. Vai haver também um resultado tremendo espiritual para a vida e para o coração daquele que está em Jesus, capacitando então esse teu aluno como instrumento de Deus. É muito importante nós explicarmos também sobre o Deus Pai, que é criador de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, que é Senhor, que é divino. E, ao mesmo tempo, nós precisamos também explicar sobre o Deus Filho, que é Jesus, que executa a obra da salvação. E agora nós vamos entender sobre o Espírito Santo que está nos capacitando para essa obra. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade também. Quando nós estudamos sobre a Trindade, nós aprendemos que a Trindade é um ensinamento bíblico, é uma doutrina bíblica que traz essa visão sobre a divindade, a essência da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não cremos em 3 deuses diferentes. Presta atenção nisso aqui. Não são 3 deuses separados. E, na realidade, também não é um Deus que em uma época se veste como Deus, em uma época se veste como Jesus e outra época se veste como Espírito Santo. Isso aqui é unicismo, isso é uma heresia. A gente não trabalha isso, tá? O que nós acreditamos é que existe um único Deus que se manifesta em 3. Olha que coisa legal. Um único Deus que se manifesta em 3, em essência, em características, em formas
peculiares de cada um. E esses três são um. Isso é fantástico. Isso também é trindade. É claro que vai além da nossa compreensão humana. Mas vamos explicar isso para você. O Deus Pai Todo-Poderoso planejou a salvação. Pega isso para passar para o novo convertido. Então, ele planejou a salvação para a gente. Isso está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, ele planejou a salvação. Jesus, que também é Deus, executa agora a salvação. Ele morre por nós na cruz do Calvário. Ele garantiu essa salvação. E agora, já que a gente está estudando com você, nós estamos conhecendo o Espírito Santo que nos conduz agora para essa salvação. Ou seja, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo agora nos conduz, nos capacita, nos reveste de poder, nos santifica para nos manter nessa salvação. Essa visão você precisa pegar também em sala de aula, que Deus use você em Cristo Jesus como discipulador, edificando vidas. E o que é, então, o batismo com o Espírito Santo? Vamos entender isso aqui para explicar para os nossos alunos. O batismo é a capacitação de poder. Mas você precisa explicar direitinho para o teu discipulando em Jesus. Não cometa o erro de dizer que ele não tem o Espírito Santo. A pessoa, ela recebe o Espírito Santo a partir do momento que ele aceita Jesus. Então, se ele aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já habita nele, já está nele. Ou seja, esse teu discipulando, que está aí contigo no discipulado, se já aceitou o Cristo, ele já é morada do Espírito Santo nele. Se ele já aceitou o Cristo, ele já se tornou morada do Espírito Santo. Ele já é casa de Deus. O Espírito Santo já habita nele. Se ele ainda não aceitou Jesus, mas está participando, o Espírito Santo também está com ele, ajudando ele a entender, para que ele então abra a porta do seu coração para que o Espírito Santo faça morada. Pega isso aqui. Isso aqui pode ser uma ferramenta muito legal para você. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos compreender exatamente que o novo convertido, que já é morada do Espírito Santo, ele sente então a presença de Deus. Ele sente a presença de Deus, porque ele agora está sendo habitado pelo Espírito Santo. Por exemplo, quando o louvor da igreja está uma bênção e a igreja está sendo edificada, o novo convertido que ainda não falou em línguas sente a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nele, ele sente vontade de adorar, alguns choram, outros, por exemplo, têm visões espirituais, têm sonhos espirituais. Isso não significa que ele ainda recebeu algum dom, mas o Espírito Santo já está despertando nele essa essência para buscar o batismo. Pega isso aqui é muito legal de você entender. Então, quando nós somos a habitação do Espírito Santo, quando nós nos convertemos em Jesus, confessamos a Jesus como nosso Salvador, verdadeiramente o Espírito Santo habita no nosso coração. É por isso que o novo convertido também sente a presença de Deus, ele sente a glória de Deus, ele adora o Senhor. Então você precisa deixar claro também, explicando essa parte da sua lição, demonstrando para ele que ele já é a habitação do Espírito Santo, já mora nele. Não cometa o erro de dizer que ele não tem. Você, como discipulador, não pode fazer isso. Você precisa destacar que já habita nele. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo já faz morada nele. Isso é claro, tá? Outra questão que nós precisamos também destacar sobre o batismo com o Espírito Santo é que nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência depois da conversão. Observe, se a pessoa aceitou Jesus, ele já passa a ser morada, habitação do Espírito Santo, nós acreditamos que o batismo ele vem depois desse processo. Então, se você aceita Jesus e continua com o Espírito Santo, se santificando, orando, buscando, você agora tem a oportunidade de receber o batismo, se Deus quiser dar a você. Quem batiza é Jesus. Então, nós precisamos compreender essa questão, destacando que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência depois da conversão. Por quê? Tem algumas denominações que ensinam que o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que a pessoa, quando aceita Jesus, ele se torna habitação. Ele é morada, casa de Deus. E agora, em Cristo, se santificando, ele passa a ser agora uma pessoa buscando a presença de Deus, pode ser então batizado com o Espírito Santo, tendo então ousadia para anunciar essa verdade.
ousadia para pregar e testemunhar de Jesus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, é um revestimento da glória de Deus. Ele ajuda o novo convertido agora a testemunhar de Jesus, ganhando vidas para Cristo. E aí nós precisamos então falar sobre a necessidade de nos despertar para buscar o batismo com o Espírito Santo. De despertar o teu discipulando a buscar o batismo com o Espírito Santo. De que maneira a gente pode receber o batismo? Orando, pedindo. Esses dias eu estava discipulando alguns alunos e eu disse para eles, olha, quando você buscar a presença do Espírito Santo, você precisa pedir de Deus. Quando você sentir aquela presença gostosa na igreja, eu perguntei se eles já estavam sentindo, eles disseram, olha, a gente sente sim. Então, naquele momento que você sentir, comece a glorificar e comece a dizer, Deus, eu quero o batismo com o Espírito Santo. A oração, ela é um caminho para essa manifestação gloriosa. Outra questão que precisamos também apontar em sala de aula nesse discipulado em Jesus. Que o Senhor Jesus afirmou que nós receberíamos esse poder para testemunhar dele. Atos capítulo 1, versículo 8. Então o batismo é exatamente uma capacitação do poder de Deus para que possamos testemunhar sobre Jesus. Para que o teu novo convertido, o convertido que está contigo, aprendendo da palavra de Deus, possa testemunhar sobre Jesus, falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus. Outro detalhe que a gente precisa destacar. Você precisa deixar claro também que o batismo não é algo aprendido. Como assim? As línguas espirituais que são dadas não são aprendidas. Você não faz um curso para aprender sobre elas. As línguas são dádivas de Deus. A primeira evidência do batismo é as línguas espirituais e é dada por Deus para aquele que busca. E é uma capacitação do Espírito com visão missionária. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa bíblica dita, predita desde o Antigo Testamento. Como, por exemplo, o profeta Joel falou sobre isso. Joel 2, 28, 29. Ezequiel 36, 26, 27. Isaías 44, 3. Então você percebe nas Escrituras que Deus já havia prometido desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, o batismo é essa revelação de Deus, o cumprimento dessa promessa. Existem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no Novo Testamento. Por exemplo, você vai perceber Jesus prometendo o batismo. O próprio João falou sobre isso e Jesus também. João Batista proferiu isso. João disse isso lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele disse que Jesus batizaria. João 7, 37 e 38, ele disse que Jesus batizaria. Em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, nós percebemos o próprio Jesus prometendo essa visão sobre o batismo. Onde está esse devido envolvimento na Bíblia? Nós encontramos em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 4, exatamente no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, quando os discípulos foram cheios da presença de Deus. Falaram em línguas espirituais, em mistério com Deus. Outra questão que nós também precisamos destacar, que os samaritanos, os irmãos da igreja de Éfeso, que tiveram então esse envolvimento com a presença de Deus, também foram batizados, que não eram judeus. Por exemplo, Atos capítulo 8, versículos 14 ao 20, fala sobre os samaritanos recebendo poder. Atos capítulo 10, 44 ao 47, fala sobre Cornélio, um romano, recebendo o poder de Deus. Atos 11, versículos 15 a 18, também confirma isso. Atos 19, versículo 1 a 7, os irmãos em Éfeso receberam o poder do Espírito Santo depois de Paulo orar por eles. E aí a gente percebe dentro das Escrituras que essa manifestação do Espírito Santo está presente e também é a realidade para a gente. Nós, como pentecostais, nós acreditamos na atualidade dos dons. Então, nós ensinamos, professamos que os dons espirituais são também para hoje. Você precisa explicar isso aqui. Não esquece desses detalhes que eu estou dando para você em sala de aula. Mas como saber que uma pessoa, então, é batizada com o Espírito Santo? Muito simples saber disso. Através do falar em línguas. Os próprios apóstolos testemunharam isso. Atos capítulo 2, versículo 4 e 11, destaca para a gente que o falar em línguas é a primeira evidência. Então, nós entendemos, a partir da Bíblia, que o falar em línguas, línguas espirituais, línguas estranhas, é a primeira evidência do batismo.
É importante destacar exatamente que essas línguas são dadas por Deus. Tem um teor missionário, é uma capacitação de Deus. Ou seja, você recebe essas línguas para confirmar a obra de Deus na sua vida, para que você então possa testemunhar de Jesus com poder, falando do Cristo, ganhando vidas para Jesus. Então a primeira evidência é essa. Daí a necessidade de nós falarmos de forma bíblica para os nossos alunos, discipulandos em Jesus, para que eles possam crescer em Cristo. Então a primeira evidência é essa. Tem gente que ensina por aí que não é a primeira evidência. Nós, pentecostais, assembleanos, defendemos que a primeira evidência é o falar em línguas. Então isso precisa estar bem claro para o teu aluno. Nós acreditamos nessa visão bíblica, pela Bíblia, pela palavra de Deus. E diante de toda essa exposição, você pode finalizar a tua lição, essa parte introdutória do estudo, perguntando se o novo convertido ele tem um desejo de buscar esse batismo, se ele quer essa capacitação para ele. Aí aqui entra um aconselhamento pastoral, você vai ensinar ele a orar, a jejuar, vai orar com ele também, vai interceder por ele, pedir a bênção de Deus para que Deus confirme esse batismo com o Espírito Santo de forma especial, para que ele possa receber, porque essa promessa também é para ele, deixando claro que ele e ela já são habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo já habita neles, e a partir do momento que eles passarem a buscar, Deus concede. É claro que o batismo é dado na hora de Deus, no tempo de Deus e na decisão de Deus. Gente, que essa palavra edifique muito você, que você edifique vidas na Escola Bíblica Dominical. Já finalizando então, vamos agora para a segunda parte do nosso estudo, que entra aqui as perguntas e respostas que você pode estar passando também para os teus discipulandos em Jesus. Nesse segundo momento, nós vamos fazer então 5 perguntas. O ideal agora é você trabalhar com a pessoa que está sendo treinada por você. Lembra também que ao discipular alguém, você não pode discipular alguém sozinho. Vá com um obreiro, um irmão, um adolescente que está em treinamento com você, que você está preparando ele e ela, para que depois ele e ela possam levar pessoas a Cristo. Pega isso, tá? Isso precisa ser multiplicado e precisa ser passado adiante. Então, nessa segunda parte, o ideal é você pedir para a pessoa que está com você, o teu parceiro ou parceira, te ajudar agora fazendo as perguntas e direcionando o novo convertido nas respostas. A primeira pergunta do estudo de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o que é o batismo com o Espírito Santo? A base bíblica está em Mateus capítulo 3, 11, Atos 1, 8. O batismo com o Espírito Santo, a resposta é uma capacitação de Deus, é uma experiência que nós temos agora com Deus para falar de Jesus, ou seja, ser revestido de poder. Esse aqui é o foco da resposta. Você pode trabalhar isso escutando também o novo convertido. Vamos avançar? A segunda pergunta trata sobre o seguinte assunto: quais personagens da Bíblia fizeram então uma alusão à promessa do Espírito Santo sobre esse batismo que nós receberíamos? Isso está presente em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, Ezequiel 36, 26 e 27, Isaías 44, 3, Atos 1, do 6 ao 8. Quem são eles? Profeta Joel, Ezequiel, Isaías, o Jesus Cristo. Nós encontramos também o João Batista falando sobre isso. Então, tem diversas passagens bíblicas que confirmam sobre essa promessa. Escuta o teu discipulando e deixa Deus te usar também na escola bíblica. A terceira pergunta trata agora sobre o seguinte assunto: quais são as consequências então do batismo com o Espírito Santo na vida do crente? A base bíblica está em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 2, do 1 ao 4 e versículo 14 também. Você vai perguntar isso para o novo convertido, escuta ele e a resposta coerente é: um testemunho poderoso de Cristo, capacitação então nesse dinamismo espiritual, ele tem essa oportunidade, a capacidade também de falar em línguas como primeira evidência. É o falar em línguas, essa é a primeira essência. Você precisa trabalhar isso, tá? Em quarto lugar, como quarta pergunta, nós vamos trabalhar o seguinte argumento. Como quarta pergunta, você pode apresentar agora para o novo convertido o seguinte argumento: de acordo com Atos dos Apóstolos, como podemos saber que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Atos 2:3, Atos 10, 44 ao 46. A primeira evidência é o falar em línguas. Essa é a resposta coerente. Então, quando ele fala em mistério com Deus, isso aqui está confirmando que ele já é batizado com o Espírito Santo.
Para fechar a aula de hoje, quinta e última pergunta trabalha o seguinte argumento. Como ser batizado com o Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 14, Atos 2, 1 ao 4. Mediante a oração, a fé, a consagração, buscando então dessa presença gloriosa. Gente, eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula, que essa palavra também edifique você em Cristo. E se você está sendo edificado, deixa teu comentário aí. Olha, segue a gente na nossa rede social, se eu te ajudei. Nosso Instagram está disponível aí para você. Segue a gente, acompanha o nosso ministério pastoral e acompanhe também esse trabalho de discipulado dinâmico em Cristo Jesus. É claro também que eu quero trazer para você algumas dicas de leitura. Mas antes das dicas, você que está afastado de Jesus, quer voltar para Cristo, olha, coloca aí no comentário, eu quero voltar para Jesus. Você pode também utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escanear o leitor, nós vamos orar por você e te indicar uma igreja mais próxima da tua casa em Jesus. Como dica de leitura sobre esse tema de hoje, você pode indicar Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material em mãos. Você que é discipulador, precisa conhecer sobre a nossa doutrina, a doutrina da Assembleia de Deus no Brasil. Você também pode ter esse material em mãos, Falar em Línguas, o Maior Dons. Pentecostais falam-nos algo, falando a respeito aí desse dom espiritual do falar em línguas espirituais. Muito legal também para você aprofundar. Raízes Teológicas do Pentecostalismo, do Downton. Também Raízes Teológicas do Pentecostalismo, do Donald Downton. Esse material muito legal e pode ajudar muito a crescer em Jesus. Um beijo no teu coração e até o próximo discipulado, se Deus quiser. A próxima aula nós vamos trabalhar sobre o discípulo de Cristo. Até lá, em Cristo Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.